quando de repente alguém tem uma crise convulsiva do meu lado, o que fazer? Aquela pessoa se tremendo, se agitando, se batendo, e aí o desespero sobe. Bora com a gente! Vamos lá para mais uma aula desse nosso curso intensivo. E como a gente sempre fala, ninguém espera o caos, mas o preparo transforma esse desespero em ação. Isso faz parte do nosso propósito, que é cuidar todos os dias e compartilhar um pouquinho de conhecimento. Bem-vindo à nossa quarta aula, Emergências Clínicas, o que fazer. A gente vai passar por algumas situações que podem acontecer e que você pode ajudar essa pessoa. Então bora lá. A primeira questão que a gente sempre fala, e a gente vai falar em todas as aulas até o 8º módulo, sobre a segurança. A gente fala sobre o radar de segurança dessa vez, a vítima, a cena, quais são os riscos físicos, elétricos, ambientais, químicos, biológicos, tem sangue, tem multidão, tem agressor. Evita aquela visão em túnel, a pessoa está lá se debatendo no chão e eu esqueço que de repente ela caiu no meio da avenida, atravessando a rua, o farol estava fechado, de repente esse farol abre, os carros vêm para cima e a gente se coloca em risco. Então, cuidar da cena, proteger, esse é o primeiro passo. Então, o que a gente vai fazer? Meu nome é Francis, eu estou aqui para te ajudar. Peça ajuda, ligue no 90, 191, 92, 93. Controle a cena, controle o local, antes de fazer qualquer coisa. Isso aqui vocês vão ver em toda a introdução de vídeo, porque isso é fundamental. Cena segura, pediu ajuda, vê se a pessoa está responsiva. Está responsiva, decisão crítica, o que eu vou fazer? E a gente vai monitorar. Então a primeira situação que a gente vai falar aqui um pouquinho é sobre uma situação muito frequente que acontece, que é o que a gente chama de desmaio. Ah, Francis, fulano desmaiou. O termo técnico teve uma síncope. Essa síncope é uma perda súbita de consciência por queda do fluxo de sangue na cabeça. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é apoiar a vítima para evitar trauma durante essa queda. Porque se durante a queda eu bater a minha cabeça com força no chão, aí sim eu vou fazer um traumatismo crânioencefálico. Então eu vou evitar que essa pessoa caia se eu estou do lado e eu estou vendo que ela vai desmaiar, geralmente ela sente um mal-estar antes de cair, então esse é o momento que a gente vai amparar ela, deixar ela sentada, ou mesmo deixar ela deitada. Segundo, se não está indo sangue para a cabeça, que é a grande maioria das causas, né? Existem muitas causas, mas essa é a principal, a gente vai deixar ela deitada, elevar os membros para que o retorno sanguíneo aconteça e a gente consiga melhorar esse fluxo cerebral. E proteger, de repente a pessoa pode vomitar, se a cabeça está para cima, esse vômito fica na boca e obstrui a entrada de ar. Então a gente somente vai virar a cabeça para que ela não aspire. O que nunca fazer? Administrar líquidos ou alimentos e muito menos deixar a pessoa sozinha. Por quê? Porque existem várias causas de síncope. Então é importante a gente entender o que está acontecendo. Às vezes ela desmaiou, recuperou a consciência de forma espontânea, mas é importante a gente entender o que aconteceu. Então, o que fazer imediatamente? Deitar a vítima, evitar que ela tenha outros traumas, principalmente a cabeça, elevar as pernas acima do nível do coração. E se tiver vômito, o que a gente não pode fazer é deixar a cabeça para cima, sempre virar a cabeça para o lado, para que se tiver vômito ele saia da boca, tá? Garantindo assim a respiração. Se a pessoa não voltar a responder, se não respira, o que eu vou fazer? Eu inicio uma manobra de RCP. A pessoa voltou, está consciente, depois que ela recupera a consciência, fala que está melhor, bota ela sentada, a gente vai oferecer líquidos para ela, tudo bem? Se nesse meio ela volta tonta, volta diferente, então a gente sempre vai chamar ajuda, chamar o 192 para que ela possa passar por atendimento médico, tá bom? Vamos para o segundo. Isso assusta muito. Quando a pessoa tem uma convulsão, o que fazer? Né? A convulsão é uma atividade cerebral anormal. Isso pode ser congênito, a pessoa pode nascer com esse curto-circuito dentro do cérebro e geralmente ela manifesta isso quando criança. Existem tratamentos que são medicamentos anticonvulsivantes e que vão evitar essas crises. Essa pessoa, mesmo tomando a medicação, pode ter uma crise? Pode por uma série de eventos. De repente ela teve uma gastroenterite com vômitos, vomitou a medicação, às vezes esqueceu a medicação, ou naquele dia teve alguma excitação a mais
aquele cérebro está mais sensível e realmente o álcool pode desencadear uma crise convulsiva. O que a gente vai fazer com a pessoa? Eu sei que é uma cena feia, é uma cena que dá medo, mas o que a gente vai fazer? Primeiro, proteger ela, não deixar que ela machuque. Tire tudo que possa machucar ela de perto dela. Afaste coisas duras, coisas pontudas, ponta de mesa, ponta de cadeira, ponta de armário. Coloque objeto macio sobre a cabeça, porque ela pode bater a cabeça no chão, então deixe algo macio. Veja no relógio ou no relógio do celular se dura mais que 5 minutos. 95% das crises passam em menos de 5 minutos. Calcular o tempo que essa crise dura é importante e chamar o SAMU imediatamente. Após cessar ela de lado, se ela vomitar, ela não pode ficar com esse vômito na cavidade oral, porque senão impede a respiração. Aí sim ela vai fazer uma parada respiratória, porque ela não consegue respirar, e depois uma parada cardíaca. A gente vai deixar de lado, com a cabeça lateralizada, para que caso haja vômito, esse vômito não fique na cabeça. O que nunca fazer? Esse movimento que essa pessoa está fazendo é involuntário, não é vontade dela, é o cérebro dela que está em curto-circuito, isso é o mais importante. Nunca coloque nada na boca. Existe um mito de que você tem que puxar a língua da pessoa. Nunca faça isso. Por quê? Porque durante esse movimento involuntário ela pode cerrar os dentes. E se ela cerrar os dentes com o teu dedo lá dentro, ela vai arrancar o teu dedo. Nunca coloque objeto duro. Por quê? Porque se ela morder, ela vai quebrar os dentes dela. Não ofereça nada de alimento ou de água até a recuperação completa. Isso é super importante. A convulsão é essa tempestade elétrica que leva a essas crises convulsivas, são espasmos neurológicos em massa. A pessoa perde a consciência, o controle motor, geralmente durante de 1 a 3 minutos. Cronometra, não pode passar de 5 minutos. E quais erros são os mais comuns que a gente observa? Não segure a pessoa, ele é involuntário. Não coloque objeto na boca nenhum, que seja dedo seu para puxar a língua, isso é mito, não faça isso, ou alguma coisa dura, porque a pessoa pode quebrar o dente dele. O que a gente precisa fazer? Tire tudo que possa machucar essa pessoa. Se tem uma mesa com ponta, uma cadeira com ponta, um armário, tire tudo de perto, afaste os móveis, proteja a cabeça, coloque algo macio e espere a crise passar. Se não passar em 5 minutos, a gente já tem que imediatamente chamar o SAMU. E na fase pós-ictal, depois dos espasmos, a musculatura fica flácida. E da onde que veio a questão de puxar a língua? Quando a musculatura está mais relaxada, a base da língua vai cair e pode bloquear a via aérea. Mas o que a gente faz? Foi daí que surgiu a questão de puxar a língua. Mas se a gente só lateralizar a pessoa com segurança, pegue o braço, levante ele, dobre a perna e gire essa pessoa. No momento que você gira a cabeça dela, essa língua volta pela própria gravidade à posição normal, essa respiração retorna e se ela vomitar, esse vômito vai sair e não vai se acumular na cavidade oral. Tudo bem? Então, o que fazer? Afastar o objeto, proteger a cabeça, chamar o SAMU e, após a crise, colocar em posição lateral. 3 passinhos super fáceis. Tá fácil até aqui? E nunca segure a pessoa à força e nunca coloque nada dentro da boca. Ok? Passando pela convulsão, vamos passar por uma questão super comum, principalmente a partir dos 30, 40 anos, tá? 30, 40, 50 anos. O que é o infarto agudo do miocárdio? É quando uma artéria do coração, as chamadas coronárias, sofre uma interrupção da passagem de sangue, seja por trombo ou por própria obstrução aterosclerótica, ou seja, por colesterol. E essa dor é uma dor que a pessoa vai relatar intensa, atrás do peito, opressiva, a pessoa vai estar pálida, vai estar suando frio. Essa dor pode ir para a mandíbula, pode ir para o braço esquerdo, pode ir para as costas e pode ir para a boca do estômago. Desconfie, se ela é hipertensa, se ela falar que tem colesterol alto, ela pode estar infartando. Esse coração está sofrendo. E o pouco de oxigênio que está chegando no coração é pelas artérias colaterais que o coração desenvolve ao longo do tempo. A gente não pode dar mais trabalho para o coração, o corpo não pode trabalhar mais, não pode ter esforço adicional.
Deixa ela sentada ou deitada em posição confortável, afrouxe as roupas e evite o máximo de movimento. Ligue 192. Lembre-se, sempre que a cena tem que estar segura, tá bom? E se ele tem alguma medicação prescrita pelo médico, que naquele dia talvez não tenha tomado, às vezes é uma medicação que chama Sordil, nitrato, isosorbida, alguma coisa assim, isso vai ajudar nesse momento, mas faça com que essa pessoa respire mais calmamente, dê todo o apoio e aguarde o socorro chegar. O que nunca fazer, nunca peça nenhum movimento. Vamos andando, vamos subir a escada, vamos carregar. Não, deixa a pessoa o mínimo de movimento e não ministre remédios não prescritos. Nessa hora, o que fazer? Mantém a vítima calma. Porque se ela ficar nervosa, o coração faz o que? Palpita, ele bate mais rápido. Estou aqui do seu lado, eu já chamei ajuda, a ajuda está chegando. Fique em repouso. Não permita que a pessoa caminhe ou faça esforço físico. Passando para o próximo, a gente vai falar sobre o acidente vascular cerebral. Da mesma forma que no infarto agudo do miocárdio é a falta de sangue no coração, no acidente vascular cerebral é a falta de sangue no cérebro. Geralmente isso acontece quando algum trombo interrompendo esse fluxo ou você tem um sangramento dentro da cabeça. Como que a gente descobre que a pessoa está tendo um AVC? A gente pede para ela sorrir. E às vezes o sorriso dela fica torto, já é um sinal de pode ser um AVC. Me dá um abraço. Se a pessoa consegue abraçar com direito, mas a mão esquerda está fraca, pode ser um AVC. E se a fala se torna pastosa, está arrastada, isso pode ser um AVC. O que tempo é cérebro, tá? Então chamar ajuda o mais imediato possível. Nessas horas, nunca ministre água ou qualquer tipo de alimento e não espera para ver se vai passar, porque cada segundo que passa são neurônios que estão morrendo, tá? Então, se a gente vê isso daí, a gente aciona o 192 imediatamente, não oferece comida, não oferece água e não espera os sintomas passar, porque quanto antes esse paciente chegar no médico, mais neurônios a gente vai salvar. Uma outra situação, crise asmática. Tá? Crise asmática é falta de ar com estreitamento das vias aéreas. Isso é super crítico. Geralmente a pessoa vai buscar uma posição que ela se sinta melhor, que consiga trazer mais ar para dentro dela. Isso ela faz não porque ela quer, mas porque o corpo sente que nessa posição ele consegue respirar melhor. Tá? Geralmente essas pessoas têm a bombinha, ajude a vítima a usar seu próprio inalador, instrua uma respiração lenta. Liga o 192 se de repente o lábio, ponta do dedo começar a ficar roxo, ou se ela começar a respirar muito rápido, ou se ela começar a ficar confusa. Esse final de semana a gente atendeu um homem de 45 anos, que ele estava numa crise já há 2 dias, e que para ele era normal, e que quando isso aconteceu, é uma crise que tinha piorado há 2 horas, e 20 minutos antes da gente chegar, a crise tinha se intensificado. Quando a gente chegou, a crise foi tão grave que ele teve uma parada respiratória. Graças a Deus chegamos a tempo e esse paciente hoje está bem. Mas a gente não pode ignorar a importância de uma crise asmática. A gente se preocupa com desmaio, a gente se preocupa com uma convulsão, infarto, derrame, e muitas vezes a falta de ar com uma crise de asma a gente não dá tanta importância. Mas é extremamente importante e é uma grande causa de parada respiratória. Então vamos atentar se a pessoa está com aquela respiração ruidosa, sibilando, ela faz chiado, sibilos, tá? Como se fosse um assobio, como se fosse um apito. Essa pessoa precisa procurar ajuda antes que piore. Senão vai acontecer igual esse paciente, que a crise já estava ruim, piorou e ele teve uma parada respiratória. Por sorte, a família chamou a gente, chegamos a tempo e a gente conseguiu evitar maiores complicações para esse paciente. Então, o que fazer? Adote a posição do tripé, inclinado para frente, pode ser sentado para frente ou de pé para frente, ajuda com o inalador de resgate se tiver. Às vezes essas pessoas têm a bombinha, ajude ela a acessar a bombinha, tá? Não deita a pessoa, tá? Porque isso agrava a falta de ar. Aqui vamos falar de uma coisa extremamente grave que é a alergia, tá? E a anafilaxia, o termo técnico para uma reação alérgica extremamente grave,
Geralmente aparecem inchaço do rosto, manchas vermelhas, a pessoa começa a ficar rouca, a pressão cai, começa a ter falta de ar, tá? Ligar o 92 imediatamente, ou se você estiver do lado de um pronto-socorro, levar ela imediatamente para um pronto-socorro. Geralmente a pessoa que é alérgica sabe, e aqui no Brasil ainda não tem comercialmente, mas nos Estados Unidos existe uma coisa que chama EpiPen, que é uma caneta de epinefrina, de adrenalina, que a gente aplica caso tenha essa alergia e que reverte essa alergia grave, né? E deitar a vítima, levar as pernas, se tiver pálida e potência, para manter a oxigenação cerebral. O que a gente nunca pode fazer é atrasar o tratamento. Se a pessoa tiver essa caneta, aplica ela ou imediatamente para um pronto-socorro. Não espere para ver se vai melhorar, porque se tiver bloqueio respiratório, isso aí pode ser fatal em questão de minutos. Outro evento grave é hipoglicemia. É quando o açúcar no sangue cai abaixo de 60 mg por decilitro. Geralmente isso é acompanhado de sudorese, de palidez, de confusão e de fome intensa. Todo mundo que é diabético, usa insulina, já teve episódio de hipoglicemia ou pode ter, então a gente sempre orienta, ter um açúcar rápido, sachê, um suco de caixinha, sódio, alguma coisa, aguardar para ver se melhora. Se é excesso de insulina ou a pessoa pulou uma refeição, essa insulina vai continuar fazendo efeito. Então o ideal, se ela estiver consciente, é que ela tome esse suco, que ingira esse açúcar e faça uma alimentação leve, tá? Aciona o SAMU imediatamente se a pessoa começa a ficar confusa ou sonolenta, tá? Pode ter convulsão, mas se a pessoa começar a ficar extremamente pálida, sudoreica, confusa, sonolenta, liga imediatamente o 92 ou leve para o pronto-socorro mais próximo, tá bom? Se a pessoa não está respondendo, você nunca vai colocar alimento na boca dela. Então, se a pessoa está consciente, ela está falando com você, dê um açúcar rápido. Se ela não está falando, busque tratamento imediatamente ou ligue para o SAMU. Vamos falar um pouquinho do engasgo ou a falha mecânica, que a gente chama de asfixia ou OVACE, que é a obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Engasgo é quando a gente mostra claramente a anatomia humana. Essa aqui é a boca, essa é a cavidade nasal. E quando a gente olha aqui para a orofaringe, a gente vê que o mesmo canal que entra os alimentos, que vai aqui atrás pelo esôfago para o estômago, é por onde entra o ar e aqui vai para a traqueia através da laringe. Se de repente a gente está comendo e o alimento vem parar no lugar errado, obstruindo a entrada de ar, isso gera uma parada imediata de oxigenação. A gente tem a manobra de Heimlich e que a gente ensina nos nossos treinamentos práticos. Bora lá! Desmaio. Proteger a cabeça, pernas elevadas, não deixa a pessoa engasgar. Convulsão, proteger a cabeça, lateralizar, deixar de ladinho, nunca segurar, nunca imobilizar, nunca colocar o dedo dentro da boca. AVC, acionar o 92 imediatamente, não dar água ou alimentos. Infarto, repouso absoluto, não caminhar e chamar o SAMU imediatamente. Asma, posição do tripé, ajudar ela com a bombinha, não deitar essa pessoa. Anafilaxia, epinefrina imediata, não esperar. Hipoglicemia, um açúcar rápido e se tiver inconsciente, não dá nada. Uma matriz rápida de diagnóstico e ação. Quando que eu vou chamar o 92? A pessoa desmaiou, eu sinto que ela respira, mas não acorda, chama o 92. Convulsão, se durar mais que 5 minutos, chama o 92. Infarto, se suspeitou, chama ajuda ou procura o pronto-socorro mais próximo. AVC, liga ao 92 ou procura o pronto-socorro mais próximo. Asma, se a pessoa tiver com lábio azul, com confusão, com sonolência, imediatamente chama o 92. Anafilaxia, não vamos esperar, vamos procurar ajuda médica imediata. Hipoglicemia, se a pessoa está ficando inconsciente, sonolenta, teve convulsão, procurar o 92 ou auxílio médico imediatamente. Aqui alguns mitos, né? Francis, eu posso puxar a língua na convulsão? Não, nunca faça isso, senão você pode perder os teus dedos. Dá água com açúcar para quem desmaiou? Não, a gente tem que entender por que ela desmaiou. E às vezes ela desmaiou porque foi um OVACE, um engasgo com alimento obstruindo, eu não vou dar. Se eu não sei a causa, eu não vou fazer isso. Fazer a vítima do infarto caminhar até o carro, eu não vou fazer isso. Esforço físico piora. Vamos chamar os vizinhos, vamos chamar os amigos, vamos chamar quem está passando na rua para levar até o carro.
No AVC, vamos esperar para ver se melhora nunca. Cada segundo que passa, milhões de neurônios morrem. Então eu vou procurar ajuda médica imediata. E a responsabilidade do cuidado é contínua. As diretrizes mudam, mas a intenção de proteger a vida sempre permanece. A gente vai ter um treinamento intenso nas nossas atividades práticas. Então, por isso, acompanhe nosso canal, mantenha-se atualizado, revise seus conhecimentos. Esteja pronto. E me fala aqui embaixo nos comentários, você já passou por alguma situação dessa? E esse conhecimento muda o que você fez? Ou você já sabia o que tinha que ser feito? Se você sabia, parabéns. É isso aí, a gente está aqui para relembrar o conhecimento que a gente já tem. Muito obrigado. E na próxima aula, será a quinta aula, a gente vai começar a falar sobre acidentes e sobre trauma, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.